Olá, pessoal! Bem-vindos a mais essa conversa aqui no nosso curso Biosan. Hoje a gente vai mergulhar num assunto que é, literalmente, a base de tudo o que fazemos no saneamento. Vamos entender a química essencial da vida e por que isso é tão fundamental para o nosso trabalho. Vamos lá! Para a gente começar, eu quero lançar uma pergunta, uma provocação. Pensa só, o que o esgoto bruto, aquele que chega na estação de tratamento, tem em comum com aquela mancha verde densa que às vezes cobre uma represa, uma explosão de algas? Parecem problemas bem diferentes, né? Mas a causa raiz, a conexão entre eles, é exatamente a mesma. E a resposta é essa aqui, olha. Tudo se resume à composição química da vida. A poluição que a gente trata, no fim das contas, nada mais é do que a matéria da qual todos os seres vivos são feitos, só que no lugar errado. Entender isso muda o jogo, muda completamente a forma como a gente enxerga o nosso trabalho no dia a dia. Para a gente conseguir decifrar essa química, a gente precisa primeiro conhecer o alfabeto dela. E é um acrônimo bem simples, mas muito poderoso. CHOMPS. Guarda bem essa sigla. Ela representa os 6 elementos químicos mais importantes e essenciais para a vida aqui na Terra. E mais interessante é como cada letra desse alfabeto se traduz diretamente para os nossos parâmetros, para o nosso trabalho na estação. O C de carbono é basicamente o que a gente mede como DBO e DQO. O O de oxigênio é o nosso famoso OD, o oxigênio dissolvido, que é crucial para os micro-organismos que trabalham para a gente. E o N e o P, nitrogênio e fósforo, esses são os nutrientes que, em excesso, viram os grandes vilões, sabe? São eles que causam a tal da eutrofização. Ok, então se os elementos do CHONPS são as letras, o próximo passo é a gente entender as palavras que eles formam. Vamos subir um nível de organização e falar das moléculas essenciais da vida, começando pela mais importante de todas. A água, claro. Gente, a água não é só o que a gente trata. Ela é o palco onde toda a ação acontece. Como solvente universal, é na água que todas as reações bioquímicas de decomposição e transformação ocorrem. Sem ela, nada do que a gente faz no tratamento biológico seria possível. E o que está dissolvido nessa água é o que a gente chama de matéria orgânica. Esse termo que a gente usa o tempo todo se resume a essas 4 classes de moléculas. Carboidratos e lipídios são o alimento para os micro-organismos. As proteínas funcionam como as ferramentas, as enzimas, que quebram tudo. E os ácidos nucleicos, eles são o código genético de tudo que está vivo ali. Beleza. A gente já conhece o alfabeto e as palavras. E como é que a gente aplica isso na prática? Os parâmetros de qualidade da água que a gente mede todo santo dia são, na verdade, a nossa forma de ler a poluição, de medir a presença e a quantidade dessas biomoléculas. Vamos pegar os mais conhecidos, DBO e DQO. A DBO nos diz o quanto daquela comida na água é facilmente consumível pelos micro-organismos. É a parte biodegradável. Já a DQO é a foto completa. Ela mede toda a matéria orgânica, o banquete inteiro, o que é consumível e o que não é. A relação entre os dois já nos dá uma ótima pista sobre a tratabilidade daquele efluente. E tem também os nutrientes, claro. Medir NTK e fósforo total é como se a gente estivesse contando a quantidade de fertilizante que tem no esgoto. A gente precisa saber disso para controlar o crescimento dos micro-organismos dentro da ETE e, principalmente, para evitar que esse fertilizante chegue nos nossos rios e açudes, que são fontes de água vitais, ainda mais em regiões como o semiárido brasileiro. E o oxigênio dissolvido? É o ar que os nossos trabalhadores, as bactérias aeróbias, precisam para respirar e fazer o serviço. E essa imagem aqui ilustra perfeitamente o porquê de tudo isso ser tão importante. Lembram da pergunta lá do começo sobre a explosão de algas? Tá aí. Quando a gente não remove o nitrogênio e o fósforo do esgoto, a gente está, na prática, adubando os nossos corpos d'água. E o resultado é essa explosão de vida microscópica que acaba com o oxigênio, mata os peixes e desequilibra o ecossistema inteiro. Isso nos leva direto para o coração do nosso trabalho. Se a poluição é a química da vida fora de controle, o saneamento é a arte e a ciência de controlar essa mesma química, mas em uma escala gigantesca. E como a gente faz isso? O tratamento biológico é exatamente esse processo. No passo 1, a gente cria o ambiente perfeito para os micro-organismos comerem a matéria orgânica. No passo 2, usamos condições bem específicas para outros micro-organismos removerem o nitrogênio e o fósforo, basicamente matando de fome as algas do rio. E no final, a desinfecção garante que só a água limpa volte para a natureza. Então, a grande virada de chave é essa. Da próxima vez que você olhar para um tanque de aeração ou um decantador, lembre-se, o que está acontecendo ali não é só engenharia, é a gestão de um ecossistema. É o controle da bioquímica mais fundamental que existe para proteger a saúde pública e o meio ambiente.
Com essa base bem estabelecida, no nosso próximo encontro, a gente vai aprofundar ainda mais. Vamos ver como os produtos diretos dessa química, o DNA e as proteínas, estão se tornando ferramentas incrivelmente poderosas para a gente monitorar e otimizar nossos sistemas de tratamento. Vai ser bem interessante. Até lá! Biosan. Biologia aplicada ao saneamento.